Bom dia, alunos. Espero encontrá-los muito bem. Hoje a nossa aula vai ser do módulo 21. O assunto de hoje é aves. As aves são animais vertebrados. Nós estamos estudando cordados vertebrados, cordados o filo, vertebrados subfilo. Só que agora elas são animais de sangue quente, na realidade, homeotérmicos. O que significa ser homeotérmico? Significa que a temperatura do corpo é constante. Esses animais, eles conseguem manter a temperatura deles indiferente praticamente da temperatura ambiental. Eles possuem o corpo revestido de penas. Então, a característica exclusiva de aves é ter o corpo revestido de penas, que é um anexo de queratina. Com cerca de 9.000 espécies, elas ocupam vários tipos de ambientes. Por que vários tipos de ambientes? Exatamente por causa da homeotermia. E, de maneira geral, dominam o ar, porque a maioria consegue voar. A participação das aves na cadeia alimentar auxilia a controlar a população de insetos e roedores, ok? Quando falamos em tegumento, nós estamos falando de pele. Então, a pele é delgada, ela é flexível e frouxamente presa à musculatura subjacente, que está embaixo. Elas não possuem glândulas, com exceção da glândula uropigial ou uropigiana, que fica próxima à base da cauda, onde a ave passa o bico, recolhendo a secreção, que é oleosa, e passa nas penas para impermeabilizar e também evitar que o bico fique quebradiço. Essa impermeabilização de pena é muito importante, principalmente para a ave aquática, em que ela auxilia na flutuação ali da água e impede que essa água penetre dentro do corpo dela. Isso é muito importante também para a chuva. Esse produto, que é oleoso, também auxilia a manutenção do bico. As penas são leves e flexíveis. Crescem a partir de folículos que estão na pele, formando uma isolação térmica e protegem a pele, além de terem uma enorme importância do voo. Então, além dela ter a terceira camada da pele, que é o panículo adiposo, que vai dar um isolamento térmico, nós vamos ter a complementação desse isolamento térmico feito a partir de penas. Quando elas ficam com as penas eriçadas, afastadas do corpo, é um modo que elas têm de evitar perca de calor. Do mesmo modo que um mamífero arrepia os pelos, quando está com frio, a ave ela afasta as penas da pele para fazer esse isolamento. Existem vários tipos de penas, como penas de contorno, plumas, filoplumas, cerdas e plumas pulverulentas. As plumas pulverulentas, elas vão se transformando em pó no final, que auxilia também a manutenção deste afastamento do corpo da ave em relação ao meio ambiente, falando em temperatura. Durante o crescimento da ave, os pigmentos são depositados nas penas. Daí resulta a coloração dessas. Então, quando a ave está crescendo, pigmentos são depositados nessas penas. O conjunto de todas as penas é chamado de plumagem. O processo de troca de penas é chamado de muda. Isso acontece quando vai haver uma mudança de temperatura, por exemplo, do inverno para a primavera, coisas assim. Falando então sobre a temperatura corporal de aves.
Como já disse, aves são animais de sangue quente, também chamados de homeotérmicos. Homeotérmico não é o mesmo que endotérmico. Homeotérmico significa que a temperatura permanece constante em relação à temperatura ambiental. Isso acontece também conosco. Não importa a temperatura externa, se nós estamos bem de saúde, o nosso corpo vai estar entre 36 a 37 graus, por causa desse isolamento térmico que é a terceira camada de pele. Por que o termo endotérmico? Endo significa dentro, térmico, temperatura. A temperatura do corpo de um animal endotérmico, que são aves e mamíferos, ela vem das reações de metabolismo das células. Metabolismo, como vocês sabem, são reações em que produtos são sintetizados ou produtos são quebrados. No caso, por exemplo, da respiração celular. Quando ocorre respiração celular, lá na mitocôndria, a molécula de glicose é quebrada em presença de oxigênio, libera gás carbônico, que libera energia térmica, que vocês aprendem como? Que essa energia liberada vai formar ATP. Mas vocês não podem esquecer de física que nem toda a energia que é liberada vai ser aproveitada no que ela se predispõe a fazer. Parte vai ser perdida em forma de calor. Nas nossas células não é diferente, nas células dos animais não é diferente. Então, quando respira, quando quebra a molécula de glicose e a energia é liberada, parte dessa energia vai gerar calor. E este calor, então, vem de dentro. Por esse motivo que ele é endotérmico. Você tem que saber que o calor é gerado e ele não é disperso porque tem o isolamento térmico da camada de gordura. Não significa que os outros animais não produzam energia térmica. Todo ser que respira elimina energia térmica, só que ela é dispersada, valendo novamente o que a física diz: corpo quente cede calor para o corpo frio. No caso do animal endotérmico, você vai ter a camada de gordura que vai impedir a dissipação desse calor, certinho? Isso daí permitiu que ela conquistasse diversos ambientes do planeta. Então agora ela pode ver em qualquer local do planeta. Vocês se lembram que eu acabei de explicar que as penas auxiliam nisso? Então vamos lá. Se você falar assim, olha, uma ave pernalta, de perna alta, como por exemplo um flamingo, como por exemplo uma cegonha. A única parte do corpo que ela não vai ter pena é na canela. Então essas aves são próprias do quê? De clima quente. Por quê? Porque ali onde não existe pena, não vai ocorrer dissipação de calor. Então essas aves não seriam encontradas em ambientes muito frios, como por exemplo em polo, no Polo Norte, por exemplo. E por que lá você encontra pinguim no Polo Sul? Você encontra que ele é de perna curta. Então ali não tem o que? Dissipação de calor, porque a perna é curta. Então as aves e os mamíferos são animais homeotérmicos por possuírem uma terceira camada de pele, o panículo adiposo, que funciona como isolante térmico. Para isso, elas apresentam um metabolismo elevado, necessitando de muita energia. Embora a homeotermia permita a manutenção da temperatura corporal, apesar das variações do ambiente, também exige que esses animais se alimentem com maior frequência do que os pecilotérmicos. Por quê? Porque eles precisam de mais molécula orgânica para gerar mais calor, para manter o um jacaré de 70 quilos, por exemplo, consome diariamente cerca de 10 vezes menos alimentos do que um ser humano da mesma massa. As aves mantêm o corpo aquecido quando expostas a baixas temperaturas. Encolhem as suas pernas, ficam próximas umas das outras. Em dias quentes, aumenta a irradiação para o ambiente, abrindo as asas,
ofegando, tomando banho. As penas são como uma característica exclusiva das aves. Elas permitem o voo, são isolantes térmicos, importantes para a homeotermia e funcionam para camuflagem e como atrativo sexual. Os machos são mais exuberantes na tonalidade das suas penas e eles usam isso como atrativo sexual. A fêmea escolhe o macho mais bonito pela plumagem, além do que canta melhor e o que dança no passo certo. Habitualmente é o macho, então, que possui uma plumagem exuberante como o pavão. Vocês estão vendo aí, é exuberante? Então é macho. O voo é uma importante adaptação das aves que lhe permite habitar diversos ambientes, fugir dos predadores, buscar novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual. Realizam migrações quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, como no período do inverno. Então elas vão atrás de alimento. Isso é possível porque elas voam. Existe uma divisão de aves entre ratitas e carinatas. A capacidade de voar que as aves apresentam pode ser dividida, então, em carinatas e ratitas. Carinatas são as aves que voam. Então, essas aves elas apresentam no osso externo que é chamada de carina. Quando vocês veem, por exemplo, um frango que vocês estão consumindo na parte do osso, tem uma projeção, aquilo é o osso externo em forma de quilho. Elas possuem um formato aerodinâmico que fica fácil vencer a resistência do ar. Possuem músculos peitorais desenvolvidos que são responsáveis pelo batimento das asas. Muitas podem voar, outras fazem apenas voos curtos, como a galinha. Algumas aves, como os pinguins, sofreram modificações em asas que as tornaram aptas apenas para a natação. Isso aqui foi uma evolução que foi escolhida por seleção natural devido ao local em que elas vivem. E eles se alimentam de quê? Eles se alimentam do que eles encontram na água. O esqueleto é formado por ossos pneumáticos. Isso é uma adaptação ao voo? Por quê? Porque é leve. Em seguida falaremos sobre ele. Elas não possuem bexiga urinária. Então toda a urina que ela produz, que é de ácido úrico, ela vai ser eliminada dentro do intestino. Como elas possuem cloaca, elas vão urinar e defecar simultaneamente. A urina é aquela parte mais clara. Além disso, uma adaptação ao voo é a existência de sacos aéreos, que vão permitir uma menor densidade e uma maior oferta de oxigênio para o trabalho pulmonar. Essas são as aves carinatas, aves que voam. As aves ratitas são aves que não voam. Elas não possuem quilha. O externo delas não é pontiagudo, ele é como o nosso, ele é reto. Mas elas são boas corredoras. Exemplos, avestruzes e emas. O canto é outra característica de ave. Ele é gerado por um órgão fonador que se chama siringe. Então, quando a ave tem siringe bem desenvolvida, ela tem um canto melodioso, certo? E este canto pode servir como elemento de comunicação entre elas, envolvendo atração sexual, quem canta melhor, atrai melhor a fêmea, advertência de que está tendo perigo, demarcação de território, entre outros. Anatomia e fisiologia da ave. Então aqui vocês estão vendo que ela é um cordado vertebrado, aqui tem dentro do cérebro protegendo aqui o crânio, protegendo o cérebro, a coluna vertebral protegendo a medula espinhal. Possuem bico, não possuem dentes. Elas vão ter aqui o sistema digestório. Vejam que ele termina na cloaca. Então ela tem um único orifício que é chamado cloaca. Aqui está o oviduto.
Então o ovo vai ser eliminado pela cloaca, assim como fezes e urina. Nós podemos ver, então, aqui o sistema respiratório das aves. Então, veja o tamanho do pulmão. Só que veja a quantidade de sacos aéreos que ela possui, certo? Então, isso daí é uma modificação do sistema respiratório que auxilia o voo. A respiração de aves, então, é realizada pelos pulmões, que não possuem alvéolos. Eles são formados por vários parabronquíolos, que nada mais são que pequenos tubos, vamos ver no outro slide, onde ocorre a troca gasosa. Além disso, os pulmões se interligam por projeções chamadas de sacos aéreos que passam por todo o corpo do animal, inclusive no interior dos ossos. Então vejam como é que é o pulmão de uma ave. Aqui o ar entra movimentando, certo? Quando ele faz pressão, ele vai, então, expandir e movimentar aqui, vai entrar nos pulmões, são formados por parabrônquios. Vejam esses pequenos tubinhos que estão aqui. Quando aqui que vai ocorrer troca gasosa. Então, veja bem, aqui está chegando o quê? O sangue venoso que está vindo do corpo da ave. Ele está entrando aqui. Só que quando vai passando o sangue venoso, vai tendo compressão e vai entrando o quê? O oxigênio do ar. E aqui vai ocorrendo o quê? A troca gasosa, a hematose. Então, dessa maneira, o sangue passa a ser o quê? Passa a ser arterial. Então, não tem alvéolos, ele tem parabrônquios, ligados às expansões, são os sacos aéreos. Ficou entendido? Sobre o sistema digestório das aves. Então, o bico é rígido. Esse bico vai depender do tipo de alimento que ela possui, que ela está habituada a se alimentar. Então, se ela se alimenta de carne, ela vai ter bico apropriado para rasgar a carne. Se ela se alimenta de néctar, como é o caso, por exemplo, de um beija-flor, ele vai ter um bico alongado propício para coletar o néctar. Se ela se alimenta de grãos, ela vai ter o bico apropriado para quebrar esse grão ou descascar. Por exemplo, um papagaio, quando está se alimentando de semente de girassol, por que ele descasca a semente de girassol? Porque vocês já aprenderam em botânica que a semente ela tem um tegumento, que aquilo é feito por celulose, e animal não tem celulase, ele não digere a celulose. Por isso que é necessário descascar para ela ficar com o alimento, o amido, disponível dentro daquela semente, certo? E por que isso daí? Porque a ave não tem dentes. Então o alimento não passa por trituração na boca. O tubo digestivo apresenta algumas adaptações. Então, vejam, ela vai deglutir na faringe, no esôfago, vai chegar no papo. O papo vai armazenar e umidificar esse alimento. Então, aí o alimento fica amolecido. Posteriormente, esse alimento vai para essa estrutura que é chamada de proventrículo. Aqui é chamado de estômago químico. Por quê? Porque aí vão ser produzidas enzimas que vai ser lançada no alimento que foi previamente amolecido. Logo em seguida, ele vem para a moela. A moela é um estômago mecânico. A moela ela é formada por músculos muito fortes. E esses músculos vão contrair e vão triturar o alimento que chegou amolecido e embebido por enzimas. Por isso que a ave come areia. Essa areia vai funcionar como dentes dentro da moela, para que possa ocorrer essa trituração. Por isso que se diz que a ave tem estômago composto. Um é químico, o outro é mecânico. O químico, proventrículo, o mecânico, moela. Ela também tem fígado, vai ter pâncreas, nós vamos ver isso quando estudarmos fisiologia, e
vão auxiliar aqui na digestão, depois ele vai para o intestino e vai ser eliminado pela cloaca. Portanto, enterozoários completos, certo? Lembre-se que as fezes são eliminadas pela cloaca, que faz parte tanto do sistema digestório quanto ao sistema reprodutivo e excretor. O sistema reprodutivo das aves. Elas são animais ovíparos, ou seja, produzem ovos. A casca é formada por carbonato de cálcio e, por ser porosa, permite a troca gasosa entre o embrião e o ambiente. A cloaca é o órgão responsável pela postura dos ovos. Então vamos lá. Aqui o ovário, aqui estão os óvulos. Vejam que aqui é apenas a parte da gema de um ovo. Quando esse óvulo, que é o gameto feminino, vem pelas vias genitais, vai ser depositado em volta daquela gema do vitelo a albumina, que é a clara. Conforme agora ele vai possuir o óvulo, que é a gema, a clara, que é a albumina, e quando ele vai passando pelas vias genitais, vai sendo depositado sais de cálcio para que possa formar a casca. Então, finalmente, ele é o ovo que vai ser eliminado pela cloaca da fêmea. No macho, 2 testículos, onde se produzem espermatozoides, que vêm pelas vias genitais, eliminando próximo aqui a cloaca, certo? Então, eles são animais dioicos, porque tem fêmea e tem macho. A fecundação é interna, então o macho coloca os gametas dentro do corpo da fêmea e ocorre antes que o óvulo seja revestido pela casca calcária. Isso é lógico, senão não daria como ter o encontro dos gametas. No interior do ovo, há membranas protetoras e reservas alimentares na forma de gema e de clara. O sistema circulatório de aves. Ele é um sistema circulatório do tipo fechado. Então, o sangue só fica dentro do coração e dentro dos vasos sanguíneos. Ele apresenta um coração com 4 câmaras, é igual de mamífero, 2 átrios e 2 ventrículos. Átrios são as estruturas onde o sangue chega e ventrículos por onde o sangue vai sair. Então, a parte superior, átrios, a parte inferior, ventrículos. Do lado esquerdo do coração, ele vai ter só sangue arterial, do lado direito só sangue venoso. O átrio direito passa para o ventrículo direito, vai para os pulmões, ocorre troca gasosa, vem para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e é distribuído para os sistemas. Então, o coração funciona como 2 bombas distintas, onde as câmaras direita impulsionam o sangue não oxigenado e as da esquerda, sangue oxigenado. O sistema nervoso das aves. O cérebro das aves é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio. Elas têm um cerebelo muito desenvolvido, que é a parte do encéfalo responsável pelo equilíbrio. Isso permite que elas voem, sendo bastante volumoso, o que permite a movimentação em 3 dimensões durante o voo. Possui geralmente a visão bastante desenvolvida. Vocês têm que saber o seguinte: a ave ela vai ter do lado do olho aqui uma espécie de uma membrana que é chamada de membrana nictitante. Essa membrana nictitante serve para a ave colocar sobre a córnea quando ela vai voar. É por isso que o olho dela não vai sofrer atritos que possam provocar rompimentos durante o voo. Nós precisamos colocar capacetes quando vamos andar de moto, porque senão esse atrito poderia danificar o olho. Elas possuem a membrana nictitante, certo? Aves marinhas, por exemplo, conseguem dentro e fora da água. Aves de rapina são capazes de detectar presas através de sua sensibilidade à luz ultravioleta.
O olho realmente é muito desenvolvido. No esqueleto, aqui são os ossos pneumáticos. Pneumáticos porque dentro tem ar. Vejam aqui como o osso é poroso. Isso é uma adaptação ao voo? É, porque deixa o esqueleto leve. Então, o esqueleto de ave é leve porque ela possui ossos pneumáticos. Entendido? Então, auxiliam a diminuição do peso. Por isso que são estruturas adaptadas ao voo. No externo possuem a quilha ou carena, já falei para vocês, onde os músculos peitorais se inserem e são responsáveis pelo batimento das asas. Curiosidade sobre as aves. Algumas aves transmitem doenças aos seres humanos. As fezes dos pombos transmitem histoplasmose, criptococoses, que é uma meningite fúngica. Então atacam o nosso sistema nervoso e ali é um fungo que está provocando a meningite. Salmoneloses, as fezes do papagaio, transmitem psitacose, que é uma pneumonia também atípica. Nas florestas da Austrália e da Nova Guiné vive o casuar, ave que tem a altura de uma pessoa adulta. Apresenta uma crista óssea que o ajuda a abrir caminho na floresta. Quando acuado, pode dar coices que causam ferimentos graves. O peso dos ossos de um albatroz, ave cuja envergadura das asas de um adulto é superior a 3 metros, é menor que o peso de suas penas. O peso é menor que o peso da pena. Lembre-se, o mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Acabamos nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, ok?